Barreiras, pessoal, tem tudo a ver com dispersão, tá? Porque tudo aquilo que limita a dispersão de uma espécie, a gente chama de barreira, ok? Então, a dispersão é esse processo que a gente viu, né, na aula na outra parte da aula, em que indivíduos de uma população passam a ocupar, através de mobilidade ativa ou passiva, passam a ocupar novas áreas, ok? Mas a pergunta é, o que faz com que ela não ocupe o globo inteiro? Né? Por que as espécies não ocorrem em toda a superfície terrestre? Aí é que entra o papel das barreiras. As barreiras, elas são aí, como diz a definição, locais, áreas, regiões do espaço geográfico. Então aqui a gente está falando da arena geográfica, onde as espécies, os indivíduos da população, não conseguem colonizar. Tá? Existe um aspecto aqui da natureza da barreira e um aspecto de efetividade da barreira, ok? A barreira, pessoal, então é uma porção do espaço geográfico que os indivíduos da espécie não conseguem colonizar, tá? Primeiro ponto aqui, ó. O que pode configurar uma barreira? Condições xenopoéticas desfavoráveis. Então, só lembrando que xenopoéticas, né, tem a ver com as variáveis abióticas, principalmente, né, que não são consumíveis pela população. E quando existem condições desfavoráveis nesse sentido, digamos aí uma faixa de temperatura muito baixa, uma faixa de umidade ou precipitação muito baixa, digamos assim, para um organismo tropical, essas condições elas se configuram barreiras, ok? Então aqui é um aspecto mais abiótico da barreira, tá? Pode ser direto ou indireto, né? Pode ser, por exemplo, montanhas muito altas são barreiras, mas não necessariamente por causa da altitude, mas sim por causa da baixa temperatura que tem, né, relação com alta altitude, por exemplo. Mas o que é importante aqui entender? Que condições abióticas que não favoreçam a espécie, ou seja, estão fora tanto do nicho fundamental, né, principalmente do nicho fundamental da espécie, elas vão ser consideradas aí condições desfavoráveis e não vão favorecer a dispersão, vão ser obstáculos, vão ser, ou seja, barreiras para a ocupação espacial. O segundo aspecto aqui é a ausência de recursos alimentares. Ora, né, aqui quando a gente está falando dos heterótrofos, principalmente, né, se um organismo ele tem uma especificidade alimentar, né, e ele, por algum motivo, os indivíduos começam a dispersar e na nova localidade não tem o recurso alimentar, então eles não vão conseguir colonizar aquela área, né? Então a ausência de recurso alimentar é uma barreira, é uma limitação para a ocorrência da espécie naquele local, tá certo? Então os recursos necessários, né? Para os organismos autótrofos, né, o que vai valer aqui? Bom, principalmente radiação solar, né? Se a gente falar dos autotróficos, incidência solar, insolação, radiação solar, vão ser aí recursos importantes, tá? O terceiro ponto são interações bióticas negativas. Então, pode haver regiões que as condições xenopoéticas são favoráveis, há recursos alimentares, mas lá tem uma interação negativa, por exemplo, tem um parasita na região, ou tem um competidor superior, né? Ou tem um predador. Então isso vai configurar uma barreira da ocupação espacial por parte dos indivíduos da população, ok? Então essas três aqui configuram hipóteses, né,
hipóteses de barreiras, tá? E elas podem ser, né, como vou mostrar para vocês, elas podem ser muito conspícuas, ou seja, muito explícito, ou elas podem ser pouco explícitas e às vezes até invisíveis, como eu coloquei aqui embaixo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Ora, às vezes a barreira, pensa num organismo marinho, né? O ambiente já é diferente, é tridimensional, e às vezes a barreira é uma corrente mais quente ou mais fria, ou uma salinidade, né? Uma densidade de água diferente. Então são coisas que a gente não consegue ver. Agora, se a gente for para a Amazônia e ver os rios da Amazônia, a gente consegue ver que os rios são barreiras para alguns organismos, né? O próprio oceano para os organismos terrestres, o próprio continente para os organismos marinhos. Né? Então tem barreiras que são muito conspícuas, mas tem barreiras que a gente não consegue ver. Né? Principalmente as de interações negativas, é difícil de detectar. Né? Às vezes os indivíduos chegam numa região, mas lá tem, sei lá, um vírus. Né? Aves têm muitos vírus. Um vírus que diminui a população, né? Que afeta a população, parasita e assim por diante. Quando o organismo, a população, ela está perto de barreiras, né? Ou seja, a barreira ela é uma situação desfavorável para o organismo. Então, quando o organismo está na barreira, e às vezes ele precisa estar na barreira para cruzar a barreira, lembra que as etapas da dispersão envolvem resistir à passagem da barreira. Às vezes a população local tem uma taxa negativa de crescimento, ou seja, ela lá tem baixas, ela morre mais indivíduos do que nasce. Tá? As condições elas podem ser não letais, né? Ou seja, não é um frio congelante, em que o organismo simplesmente não ocorreria, né? Uma região letal, mas tem regiões que não são letais, que causam estresse fisiológico. Né? E aí essas barreiras, isso aqui, né, é o que acontece na barreira. E como eu falei para vocês, a barreira ela pode ser invisível no sentido, né, ela ser mais inconspícua, ela não aparecer tanto fisicamente. Aqui, pessoal, considerando aqui um gradiente de alguma variável, né, digamos aqui temperatura, né, e aqui no eixo Y é a população, né, quantidade de indivíduos, número de indivíduos na população. Essa curva, né, ela relaciona qual é a abundância, né? Então aqui nessa parte seria a área ou as condições de temperatura que são ótimas para a espécie. Digamos que a espécie ela se dá muito bem entre 22 e 28 graus, ok? Bem estreito, né? Então, nessa faixa de temperatura, a gente vai ter aqui, ó, uma abundância, ou seja, o número de indivíduos da população ele vai ser ótimo, ele vai ser o maior possível, ok? Quando a gente vai chegando aqui, ó, temperaturas muito altas, né? Digamos aqui 32, ou temperaturas muito baixas, né? O que acontece? Diminui o número de indivíduos da população e os indivíduos que estão ali acabam entrando numa zona de estresse fisiológico. Tá? Aqui, ó, a partir desse momento para cá, já começa a configurar uma barreira. Né? Uma barreira de condições senopoéticas desfavoráveis, por exemplo. Ou uma barreira de ausência de recursos. Ou uma barreira de interações negativas. Né? Tá? É claro que aqui a gente está falando de uma variável que ela é contínua, né? Mas existem alguns casos que a variável vai ser categórica. Aqui tem, aqui não tem. Né? Tem, não tem apenas. E aí vão ter condições, por exemplo, de temperatura
que a espécie simplesmente é ausente, né? Imagine as espécies tropicais que elas não ocupem os polos sul e polo norte justamente porque é muito frio, ou porque elas não ocupem, né, regiões muito secas, como desertos, porque é muito seco, ok? Simplesmente é a zona de intolerância e a espécie é ausente. Então, a barreira ela vai estar mais ou menos, né, nessa faixa aqui, ó. Isso, a partir daqui, né, configura uma barreira para a população, tá? É claro que isso é difícil de medir, é difícil de estimar, mas na teoria a gente consegue visualizar alguma coisa desse tipo. Então vamos lá, vamos para os exemplos, né? Então essa em azul aqui é a distribuição geográfica dessa palmeira, né? Então veja que ela tem limites aqui, né? Limites aqui, tá? A pergunta é, o que faz com que ela limite isso, né? Limite a distribuição dela nessas regiões. Bom, uma informação, né, que é, claro, isso é um exemplo didático, né? A informação que nos traz é o seguinte, ó. A gema apical, ou seja, a gema lá de crescimento do meristema apical lá de cima, ela não suporta o congelamento. Então, se em algum dia, né, do ano tiver temperaturas congelantes e congelar o meristema apical, ela não resiste. Então, isso, de certo modo, é um parâmetro fisiológico que vai dizer, vai estabelecer uma barreira de ocupação para a espécie. Tá? Pode ser ou de temperatura média, muito baixa, ou número de dias sob cobertura de gelo, ou a temperatura mínima no mês mais frio, alguma coisa relacionada com congelamento, né, e tempo de congelamento, vai ser a limitação dessa espécie, tá? Então isso a gente chama de barreira. Esse é um outro exemplo, né? Essa ave marinha, ela ocupa o que está em vermelho, e praticamente é uma região muito fria, né? Então ela ocupa as costas e ocupa aqui nessas porções bem amplas do oceano. E qual é a barreira para ela? Ora, a barreira para ela é essa zona tropical aqui, ó. Então aqui, ó, começa a esquentar, né? Aqui é a região tropical e a temperatura é muito alta aqui. Então essa espécie ela tem dificuldade, né, de, por exemplo, fazer isso aqui e ocupar essas regiões aqui. Isso aqui configura uma barreira para ela, né? As águas quentes e o clima quente, ela tem estresse fisiológico e às vezes até intolerância a essas temperaturas. Portanto, ela fica limitada, ou seja, barreira estabelecida aí pela faixa quente. Terceiro exemplo, né, essa plantinha, uma gramínea. Aqui a gente tem essa linha que se chama isoterma, que é uma linha no espaço geográfico que mostra onde essa temperatura média ocorre, tá? E os autores acharam aí que ela é uma boa explicação para explicar por que essa espécie tem essa limitação de distribuição, que é aproximadamente aqui, ó, 15 graus Celsius em julho, né? Lembrando que julho é verão no hemisfério norte, tá? Então, olha só, essa espécie ela vive de 2 a 6 anos, depende da produção de sementes para manter a população. Baixas temperaturas afetam negativamente a germinação e a floração. Então, a temperatura afeta a fisiologia da planta, de modo que a semente ela não germina, e se o adulto, né, já está desenvolvido, ele não flora, ele não emite flores. Portanto, né, a parte reprodutiva está, digamos assim, adormecida, né? E por isso, né, o autor aí indicou que essa temperatura seria uma barreira para a ocupação. Ela explica o porquê que a espécie não ocorre, por exemplo, nessas regiões aqui ao norte, tá? É claro que a relação ela, né,
não é 100%, né? Mas provavelmente explica a maior parte da variação. E outras formas, né? Então, quando a gente tem aí barreiras de dispersão, a gente tem intercâmbio biótico e rotas de dispersão, tá? Eu não vou entrar em detalhes desses temas, porque sobre isso a gente vai ter uma aula só sobre isso, né? Mas só para vocês já terem contato com essa informação, o intercâmbio biótico ele trata de troca de biotas entre regiões biogeográficas, né? Regiões biogeográficas a gente vai ver ainda ao longo do módulo 3, tá? E basicamente a gente tem corredores, filtros e rotas, sorteios, tá? Isso tudo a gente vai ver numa situação futura, tá bom?